Irmãos, nós estamos hoje aqui comemorando, mensalmente nós estamos dedicando, não que o culto seja da família, porque aqui é uma igreja que já é uma família, então a família está aqui sempre, e o culto sempre é para Deus, não é assim? Mas nós estamos assim, separando um culto durante o mês, no domingo, para que a gente possa focar mais no tema da família, falar um pouco a respeito desses assuntos que são muito importantes para a nossa vida e para a sociedade, para o país que a gente está vivendo, para esse mundo que a gente está vivendo. E a gente quer hoje dar continuidade a esse tema. No mês passado nós falamos aqui a respeito do homem feliz, eu não sei se alguém estava aqui. Eu estava pensando em falar outra coisa, talvez falar sobre a mulher feliz, o que seria, né, a natureza, mas as coisas vão acontecendo, as coisas vão se alternando, e como eu orei agora, eu creio nesse pão novo de cada dia, que Deus tem esse pãozinho, né, que Ele nos dá cada dia aquela porção, o pão nosso de cada dia. E eu estava pensando alguma coisa e eu quero compartilhar com os irmãos um assunto focado na família, para que a gente possa sair daqui conscientes, um pouco mais conscientes a respeito do nosso papel aqui nessa terra. E esses últimos dias, teve muito acontecimento aí, teve as Olimpíadas, que aconteceu, ocupou muito espaço da mídia, mas teve um fato que me chamou a atenção, me deu assim uma sacudida bem grande, e algumas coisas acontecem e elas provocam, talvez, pelo menos em mim, algumas interrogações, outras nem tanto, mas algumas com mais ênfase. E eu creio que nós temos que pensar no que está acontecendo. Eu acredito, como sempre tenho dito, que as parábolas que estão na Bíblia, elas não acabaram. Nós temos que estar atentos para interpretar e ver as parábolas dos últimos dias, as parábolas que Deus continua apresentando para a sua igreja, para o seu povo, para comunicar alguma coisa para a gente nos dias de hoje. E falando de um culto para a família, esses últimos dias aconteceu um fato que foi muito forte para mim, que eu percebi, porque desapareceu uma família da terra, uma família inteira. E você pode dizer, mas talvez que bobagem é essa, né? Todo dia tem acidente de carro, morre família inteira, todo dia tem acidente de trem, famílias inteiras vão embora, de vez em quando uma montanha de lama, produto de extrativismo irresponsável, soterra famílias inteiras e todo mundo desaparece. E por que você está falando de uma família? Porque nesse caso específico, queridos, foi um fato que aconteceu, que não foi um acidente. Envolvido aí nesse movimento todo do procedimento do impedimento da presidente, talvez a mídia não deu tanta atenção, mas teve uma situação no Rio de Janeiro, em que um pai esfaqueou a mãe, a esposa, foi para a sacada, jogou 2 filhos pela sacada do 18º andar, uma criança de 7 e uma de 10, e em seguida ele também pulou do 18º andar. Uma família inteira sumiu. E não foi uma fatalidade, não foi um acidente da natureza. E eu confesso que muitas perguntas enchem esse meu coração numa situação dessa. E a gente vê, fica chocado, mas algumas coisas a gente fica chocado e passa e outras voltam. E por que voltam? E por que eu estou tratando desse assunto hoje num culto feliz, um culto da família? É porque, queridos, eu vi pouco, e eu não sei porque foi tão pouco divulgado, talvez porque não tinha culpado, não tinha que achar culpado. Eu lembro quando aconteceu o caso da família Nardoni, que uma criança foi atirada de um prédio também, vocês lembram desse fato? E foi assim exaustivamente explorado, fizeram muitas investigações e voltaram, e a mídia, e teve gente na rua, e eu creio que é porque tinha que achar um culpado, e isso é da natureza, né? A gente quer achar um culpado, a gente quer achar alguém para responsabilizar, e quando não tem ninguém para responsabilizar, a gente simplesmente esquece o fato. Só que o que me chama a atenção é que não era uma pessoa, não era um drogado, não era um cara noiado, não era um viciado, não era alguém que vivia espancando a mulher. Pelo pouco que se falou,
um condomínio de classe média, muito bem localizado, uma família que dava bom exemplo, os filhos eram educados, tinha testemunho dos vizinhos que diziam que era uma família tranquila, o porteiro, os familiares. Então, quando eu vejo isso, eu não sei quanto a vocês, mas de repente eu me vejo nesse grupo também. Porque poderia ser um vizinho meu, poderia ser um amigo meu, poderia ser alguém do meu ciclo de amizade que normalmente a gente encontra na rua, que a gente encontra na igreja, que a gente fala e pergunta, está tudo bem? E o cara diz, está tudo bem. Uma família que não, assim, no nosso meio, a gente bate muito nessas anormalidades que a gente chama, e é uma família normal, padrão, como a Bíblia diz, pai, mãe, filhos. Então, o que é há de errado? Como é que isso vai chamar a atenção? Como é que a gente vai prever isso? Então, de repente, eu percebo que uma família dessa, ela está no meu grupo. E se ela está no meu grupo, eu também estou no grupo. E se houve um risco para ele, de repente pode haver um risco para mim. O que leva um homem a cometer um ato desse? Vocês pensam nisso? Eu lembro no caso da família Nardoni, quando aconteceu, a minha menina Amanda, que tem 15 anos, ela era menorzinha, e a gente comentando, que batia muito esse assunto, comentando em casa. Eu lembro de um dia eu estava comentando com a minha esposa, com Keila, eu disse assim, as evidências acontecendo, e eu comentando dentro do carro, e a gente fala muito, eu disse, quem matou essa menina? Isso foi o pai dela mesmo, isso foi esse cara que jogou a menina de lá. Eu nunca esqueci disso. A Amanda era pequena, e ela disse, painho, foi não, painho, esse aí é o pai dela. Ela só me disse isso, e eu entendi que ela disse assim, não é concebível um pai fazer isso com uma filha. Pai, não foi, esse é o pai dela. Como é que um pai pode fazer isso? Ela quis dizer isso para mim. E eu fico imaginando o que apareceu na cabeça daquele homem para aniquilar com tudo, para desistir da família, para desistir da vida, para desistir de tudo. Num apartamento de classe média alta, no 18º andar. Ele deixou uma carta com algumas informações, dizendo que não dava conta da família, que não dava conta mais de suprir, o plano de saúde estava caro, no 18º andar de um prédio de classe média alta. Um homem que era executivo de uma empresa, estava na iniciativa nova, com uma empresa nova, e não estava aguentando a pressão. E tem alguém que diz que o pior lugar para você chegar no fundo do poço é na cobertura de um prédio. Porque às vezes a gente cresce, sobe, e quando pensa que está subindo, você está descendo. E quando você descobre que está na cobertura de um prédio, você está no fundo do poço, e de lá você pula. Não é assim? E, meus irmãos, eu fico pensando, por que isso? O que esse homem não aguentou? Qual foi a pressão que estava sobre a vida dele, que pode estar sobre a minha vida e pode estar sobre a sua vida nessa noite? A sociedade ela tem cobrado muito da gente. Os filhos cobrando dos pais, os pais cobrando dos filhos, a sociedade cobrando da família. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quando eu estava pensando sobre isso, sobre essa palavra para trazer para os irmãos hoje na igreja, e eu só via esse fechamento, não sabia como ia começar direito, e aí o pastor Junho veio aqui e começou o assunto. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? A que nós estamos respondendo? Eu fico imaginando qual foi o checklist que aquele rapaz, que aquele homem começou a fazer na vida dele, e o que não foi batendo nesse checklist para ele, no final de tudo, concluir que ele estava reprovado. E quais desses itens nós também, se fôssemos checar, estaríamos reprovados para tomar uma decisão dessa? O que é que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? A gente está vivendo para quê? Só para dar uma resposta para a sociedade? A gente está ignorando, muitas vezes como igreja, situações que são muito claras no nosso meio. Eu vinha com a minha filha da aula um dia desse, e a gente vinha conversando, e ela dizendo, painho, teve um rapaz aqui, a gente falando sobre esses assuntos da vida.
É um tempo que a gente conversa muito. Quando eu pego ela na escola, que vou deixar em algum lugar, eu vou bem devagarzinho, que é um tempo que a gente consegue ali trocar uma conversa. E ela diz: painho, teve um menino aqui na escola, de 19 anos, que suicidou. Como foi, meu filho? Suicidou, painho. Ele já tinha passado no vestibular de medicina. Já pensou que todo mundo quer passar no vestibular de medicina? E ele suicidou. Aí eu disse: por quê, meu filho? O que você acha? Ela disse: parece que ele não queria fazer medicina, a família queria que ele fizesse medicina. Eu quero o melhor para o meu filho. O quanto de pressão você está colocando no menino, irmão? E eu disse para minha filha, que tem 15 anos, está fazendo o primeiro ano e quer fazer medicina. Eu disse: minha filha, olha, você pode ser reprovada, viu, minha filha? Você tem toda a liberdade, você é jovem. Estude, você faz a sua parte, mas você tem toda a liberdade para ser reprovada. Se distraia. Não tente resolver tudo, não. Você é muito jovem. Então os jovens hoje, ou eles estão assim malucos, largaram tudo e não querem mais nada com a vida, ou estão com 14, com 15 anos, aqueles que pensam alguma coisa, já estão sofrendo uma pressão gigante de dar um resultado numa vida futura, para serem aceitos pela família, pela sociedade. Irmãos, e quando você se vê na situação que você acha que não vai conseguir esse resultado, o que é que você faz? Porque a sociedade tem nos preparado para dar resultado. Nós temos sido cobrados pelos resultados que nós damos. Vocês sabiam que na China hoje, China, a potência da China, já está entre as 5, o gigante chinês que está crescendo, aquela produção toda. Vocês sabem como é a vida de um chinês? Vocês sabiam que tem muita gente na China que não vai para casa, que come em cima do birô que trabalha, que dorme embaixo do birô dos escritórios, que as empresas, porque estão pensando muito no bem-estar da pessoa, do homem, da mulher, da família, estão colocando dormitórios na própria empresa para que as pessoas, os funcionários não saiam de lá. E eles dormem lá, eles acordam lá, eles não trocam de roupa, escovam dente e passam dias e dias dormindo sentado nas poltronas embaixo. Irmãos, que vida é essa? Para dar que resultado? Para alcançar o quê? Para ser aceito na sociedade? Então um pai, de repente, ele chega à conclusão que ele não vai dar conta de cumprir com uma tarefa de cuidar dos filhos. Mas baseado em que padrão? Baseado em que padrão? Então a gente está assim vivendo um tempo, irmãos, muito difícil. E se nós não tomarmos conta da nossa família, se nós não entendermos o que Deus tem para a nossa família, talvez a gente entre nessa mesma história. Porque se a gente não tomar conta, se não tomar cuidado, na igreja nós temos o mesmo pensamento de resultado, de pressão. Seja bom, seja lá em cima, você não pode cair, você não pode vacilar, você não pode pisar na bola, você não pode ser reprovado, você não pode esquecer o versículo, não pode errar o tom. Então, a gente está vivendo um processo, queridos, em que as pessoas estão esquecendo de viver, estão esquecendo o propósito da vida, tentando dar à sociedade, dar às pessoas um resultado que talvez elas nunca consigam. E quando elas descobrem que não vão conseguir, se não vão conseguir, não vão ser aceitas. Elas às vezes desistem da vida. É por isso que tem tanta gente aí em depressão. Porque não estão conseguindo atingir as metas que têm sido impostas para ela. Na rua, na sociedade, porque a gente não pode ignorar a situação que nós estamos vivendo. O pastor Júnior, no começo do culto, deu aqui 50 versículos, dizendo que o que a Bíblia fala para o crente, para aquele que vai andar com Cristo, não é uma promessa de vida fácil. Que cristianismo não é cortar manteiga com faca quente. Que cristianismo é, sim, uma vida de lutas, de dificuldades, mas com fé.
Nós não podemos ignorar as situações que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos hoje num país passando uma crise. Ah, não é crise, é Cristo. É Cristo no meio da crise. Nós temos 12 milhões de desempregados no nosso país. E isso é o que está catalogado. Porque tem muita gente que não tem um emprego, não tem um trabalho, não tem uma renda, não tem o que fazer. E não está catalogado nisso. Porque não foi dado baixa numa carteira nesse último tempo. E está no meio disso. Então esse volume é muito maior. E tem gente nessa condição aqui no nosso meio. Aqui nessa reunião. 12 milhões de pessoas. 60% do país está inadimplente. Aí você vai dizer, mas são 30 milhões de evangélicos. Os evangélicos estão fora. Ei! Não existe a promessa dessa imunidade. No mês passado, 50% das pessoas que foram cadastradas naquele clube do Serasa e do SPC, 50%, a metade das que foram cadastradas no mês passado, nunca tinham ido, eram clientes novos, sócios novos. Nunca tinham sido cadastradas, tinham sido negativadas em nada e foram para lá. A inadimplência no cartão de crédito, sabe quais são as contas de cartão de crédito que o pessoal não está pagando? Não é viagem para a Europa, não é peça nova de carro, não é joia, não é produto de luxo. A inadimplência no cartão de crédito é porque as pessoas estão pagando água, luz, telefone, fazendo feira, dividindo em 3, 4, 5 vezes e não estão conseguindo pagar a conta. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos passando uma situação difícil, de crise. O nosso país está assim. Se ele começar a cavar para sair, o prognóstico é que seja pelo menos 10 anos. Enquanto isso, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Ah, não é crise, é Cristo sim. E é exatamente por isso que nós temos que aprender em Cristo, se agarrar em Cristo, para que nesse período de recessão, nesse período difícil, a gente não perca a fé, a gente não perca a esperança, a gente não desacredite daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, que a gente possa viver, irmãos, aquilo que Deus tem para nós, fundamentados na sua palavra, e a palavra de Deus garante que nós temos uma vida assim, nessa terra, mesmo passando dificuldades. Mesmo passando dificuldades. A Bíblia diz que os filhos de Deus, quem é filho de Deus? Diz que os filhos de Deus, eles têm uma arma que vence o mundo, e essa arma é a sua fé. Mas nós vamos vencer o mundo, sabe aonde? No mundo. Era muito fácil vencer o mundo saindo do mundo. Mas nós vamos vencer o mundo no mundo. Fundamentado na fé que Deus colocou no nosso coração, de acreditar que aquilo que Ele tem falado da sua palavra é o melhor para a nossa vida. Amém? O Salmo 131 é muito interessante. E ele dá uma receita para a gente. Você tem que ter fé para fazer isso. Ele diz assim, eu fiz calar a minha alma, sosseguei a minha alma, quer dizer, uma alma sossegada, uma alma tranquila, não pensa em besteira. Não é assim? Uma alma tranquila, ela está calma, independente da situação. Ele diz, eu consegui sossegar a minha alma, eu consegui acalmar a minha alma. Quando? Ele diz, quando eu comecei a me comportar como um bebê. Quando eu não me envolvi mais com assuntos que eram maiores do que eu. Faz sentido isso, irmão? É conselho, tem que ter fé. Aí o cara diz, não, tenha fé, irmão, ouse, vá para frente, mete os peitos mesmo, bota o cheque para cima. Aí o cara vai, numa situação difícil, investe como não tem, se envolve com um assunto que é maior do que ele. Aí a alma fica atribulada, a alma fica angustiada, ele não tem mais entendimento, fica burro. Aí fica dizendo, e agora, meu Deus? Me tira dessa. Mas está dizendo aqui que não era para você entrar, é para você ficar como um bebê, que depende totalmente do seio da mãe. Temos que ter fé que Deus cuida de nós. Independente da crise, independente da situação, independente da recessão. Eu não vou mandar ninguém levantar a mão, mas tem gente aqui desempregada há muito tempo, sem renda há muito tempo, mas não tem passado fome.
Porque Deus está cuidando. E a gente não tem percebido o cuidado de Deus, porque as coisas simplesmente não estão acontecendo do jeito que a gente espera. Mas Deus tem cuidado, eu estou no meio disso. Deus tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Agora nós temos que ter consciências, irmãos, para que a gente possa entrar nesse processo conscientemente e educarmos os nossos filhos, educarmos a nossa família, educarmos a nossa esposa, sermos educados, porque tem segredo para isso. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Quem tiver Bíblia assim tradicional, abre. Quem tiver celular, liga. Quem tiver tablet, liga também. Acesse, faça qualquer coisa. Graças a Deus ainda temos esse privilégio, não é? Então não tem negócio que a Bíblia, não, papel, celular, tablet. Quem já tem tudo decorado também não precisa abrir. Você vai lembrando aí. Amém? Isso aqui é um lugar de liberdade. E o apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com vocês esse conceito que ele compartilhou aqui, que eu já falei para alguns irmãos, é um sonho de consumo, é uma meta que eu tenho para a minha vida. Esse trecho aqui da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, que é o que nós precisamos hoje, irmãos, para esses dias. Eu quero ler com você a partir do versículo número 10, a partir do versículo 10, e a gente vai ler até a minha meta, que é o versículo 13. Eu estou caminhando para lá, amém? Acharam? O irmão do multimídia aqui é mais rápido que todo mundo, né? Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, alegro-me grandemente em Deus, a minha alegria está no Senhor. Ele já começa a falar isso no comecinho da carta, né? Alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele está falando de ofertas. Versículo de número 11. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu não sei se os irmãos, eu sei que os irmãos sabem, mas tem muita gente nova aqui, muitos visitantes que não entendem muito bem como isso aconteceu. Mas esse rapaz que está escrevendo essa carta, naquele tempo existia um hábito muito antigo de escrever cartas. As pessoas pegavam assim um papel, escreviam, as informações estavam na cabeça delas e elas enviavam, né? E esse rapaz que está escrevendo essa carta, que é uma carta muito bonita, ele estava preso. Alguém aqui sabe o que é estar preso? Numa penitenciária, encarcerado, com sua liberdade privada. Com certeza ele não tinha todo o conforto que nós temos na nossa casa. Com certeza ele não tinha os melhores pratos, o cardápio não sei se era um dos melhores. Mas Paulo estava aprisionado. Estava preso, e de lá da prisão, ele estava escrevendo essa carta para os irmãos lá de Filipos. E olha o que ele está dizendo, um cara preso. Queria que você se entrasse nessa cena, né? O que um cara preso estava dizendo. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, não. Você vai dizer, esse cara é um snob. Não é não? O cara preso, os irmãos manifestaram a intenção de mandar uma ajuda para ele, e disse, eu agradeço. Vocês estão tendo uma grande oportunidade na vida de vocês, de ofertar da minha vida, mas eu não estou falando isso porque eu esteja necessitado, não. Por quê? Presta atenção, irmãos. Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Evangelho é um processo educativo. Evangelho é um processo pedagógico. Evangelho é para a gente aprender. Jesus, não à toa, foi chamado de quê? De mestre. E Jesus dizia assim, aprendam
comigo. Então, o evangelho, irmãos, não é aquela coisa que você levanta a mão, fica arrepiado, cai no chão, baba, alguém vai, coloca a mão na sua cabeça e a partir de então tudo mudou na sua vida. Não. Tem muita gente largando a igreja, abandonando tudo, porque acha que o evangelho é assim. Pastor não tem varinha de condão, que transforma você de escravo em princesa, não. Evangelho é um processo educativo. A graça, que graça? A graça de Deus na nossa vida, aquilo que Cristo veio trazer. Paulo, quando escreveu a Tito, no capítulo 2, ele disse assim, olha, a graça, ela se revelou salvadora. Por quê? Porque tem uma graça que não salva, mas tem uma graça que salva. Tanto que ele disse que tinha uma graça que se revelava salvadora. E ele diz, quando é que a graça se revela salvadora? Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz, porque a graça se revela salvadora, porque ela nos ensina a viver nesse tempo de forma santa, digna e misericordiosa. Então a gente pode estar até vivendo na graça, mas se nós não estamos aprendendo com a graça, nós não estamos sendo salvos. Amém? Porque quem não quer aprender, fica na mesma situação que está. Sabe quem é que não aprende? É o rebelde. É aquele que mesmo conhecendo a verdade, ele se nega a aprender com a verdade. Demônios, principados, potestades, todos eles vivem por causa da graça de Deus, que os mantém vivos sem eles merecerem. É uma graça, é um favor imerecido a existência deles. Mas eles se recusam a aceitar a palavra de Deus. Tem salvação para eles? Não, por isso que Paulo disse, a graça se revela salvadora quando a gente aprende a viver do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, irmãos, eu aprendi a viver sobre toda e qualquer circunstância. O que é que nós temos que fazer com a nossa família hoje, irmãos? Numa situação de crise que o país está passando. Temos que ensiná-los a viver em toda e qualquer circunstância. A gente não pode ficar olhando para o passado dizendo, mas eu viajava todo ano. Mas eu, como o Júnior falou, talvez, eu trocava de carro todo ano. Mas eu fazia isso todo ano. Eu jantava todo final de semana depois do culto, eu ia para o Camarões. Amém. Está dando para fazer isso aqui, irmão? A situação está para isso? Não, então vamos aprender a viver em toda e qualquer circunstância, irmão. Vamos ensinar nossos filhos um domingo, olha, não, a pizza vai ser onde? Hoje vai ser aquela pizza que a gente passa no supermercado, compra que já ganha Coca-Cola e vai assar em casa, que a gente come mais à vontade, de bermuda, sem camisa. E já come lá naquele papelão mesmo, que não precisa lavar os pratos. Vamos ensinar, meus irmãos, a vivermos em toda e qualquer circunstância. A nossa família precisa disso. Nós precisamos disso. A sociedade precisa disso. A igreja precisa disso. A gente podia fazer tudo há um ano atrás. Podia viajar, fazer encontro, encontrão, retiro. Fazia tudo, ia para a lua. Está podendo fazer? Não, irmão. Por quê? Porque o dinheiro que está curto lá fora, encurta aqui também. Então vamos ensinar a igreja, vamos ensinar os nossos liderados aí a viver em toda e qualquer circunstância, porque o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver. O evangelho salvou esse homem, porque ele aprendeu a viver diferente. Ele aprendeu a ter uma vida de acordo com como Deus colocou para ele. Ele não foi aqui, assim, como é que chama? Abduzido. O cara estava preso, a crise chegou na vida dele, a perseguição chegou na vida dele, e ele podia dizer, Deus é o seguinte, eu estou aqui, eu sou o mensageiro da graça, eu sou o cara que vai falar para os gentios aí, e agora os caras jogando pedra em mim, botam como é aquele negócio dos filmes, né? Uma proteção, daquelas, sei lá, que fica invisível e dá os tiros lá, como é o nome daquele negócio, o pessoal que assiste aí Star Trek.
Mas não, irmão, as pedras batiam na cabeça dele com força. Ele levava surra de verdade. Eu creio que Paulo ressuscitou umas 2 ou 3 vezes, porque o cara estava como morto, e de repente o cara se levanta. Quem é esse cara, Highlander? Ele passou por tudo o que Deus determinou para que ele passasse. Aprendendo em cada circunstância a viver. Aprendendo a viver preso, aprendendo a viver solto. Então ele diz assim, irmãos, eu aprendi, versículo 12, ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade. Alguém sabe o que eu estou falando? Precisa aqui de revelação? Amém? Essa palavra é para nós, irmão. Ele disse, eu sei o que é passar necessidade. E ele diz assim, e eu sei o que é ter fartura. Talvez na nossa seja um pouco ao contrário. Não, eu sei o que é ter fartura. Mas também, irmãos, a gente tem que saber o que é passar necessidade. Precisa disso, Levi? Rapaz, eu não sou o Senhor. Por isso que nós temos que ter fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé. E o que é fé? É se submeter à vontade de Deus. É viver por aquilo que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que sai da boca de Deus provém de fé. Então Paulo disse, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E ele diz assim, olha, é isso que eu quero trazer para vocês, irmãos, hoje. Ainda no versículo 12, ele diz assim, eu aprendi o segredo. Por quê? Porque evangelho não é uma caixa de mistério. Evangelho é uma revelação de segredos, de boas novas. Ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Será que esse cara aqui tinha motivo para se enforcar na prisão, irmão? Será que tinha motivo? Se ele fosse pegar o checklist dele lá, abandonei uma carreira promissora, eu era um cara de um currículo legal, tinha uma boa reputação, tinha um favor do governo, eu abandonei uma carreira pública promissora, eu mandava, eu era chefe, eu mandava prender, mandava matar, fazia tudo isso, abandonei tudo isso e agora eu estou preso, humilhado, levando surra. Tudo ao contrário, pregando o evangelho, abdicando talvez da família, ninguém sabe se o Paulo era viúvo ou não, abdicando de um convívio familiar por causa do evangelho. E agora eu estou aqui preso, não pela primeira vez, não, vou desistir da vida, não dou conta disso não. Tinha motivos, irmãos? Todos. O que salvou esse homem? O que salvou a vida dele foi o aprendizado, a fé em acreditar de que tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida dele vinha dele e era o melhor para ele. Esse homem orou a Deus e disse, Deus, que negócio é esse, rapaz? Já não basta o cão, ainda tem um secretário dele. Esse espinho na minha carne, deixa eu trabalhar direito, deixa eu orar pelas pessoas, deixa eu viajar. Deus disse, fique frio. Esse espinho vai tornar você um homem melhor. Acredite em mim. Amém. Hoje de manhã no café lá em casa, aí a minha menina número 2, a gente fez um lanche para ela e que ela deu um suco para ela. Ela disse assim, de que é esse suco? A gente disse, não foi? A gente disse, tome. Aí ela disse, mas de que é? Tome, menina. Criança não cansa, ó. Criança e mulher não cansa de perguntar. Não prometa coisa nem para menino, nem para mulher. Aí ela, mas de que é? É de maracujá.
Ela disse, eu não gosto de maracujá. Mas tome. Mas eu não gosto, tome, você vai tomar esse suco hoje. É azedo, não sei o que, tome. Aí eu disse assim, quando você terminar esse suco, você será uma pessoa melhor. Pelo menos mais calma, né? E ela foi, quando terminou, eu disse, pronto, você é uma pessoa melhor. Porque você aprendeu a tomar uma coisa que você não gosta. E a vida, eu disse para ela hoje, a vida, a gente faz o que não quer e faz o que quer. E faz mais o que não quer do que o que quer. A gente come o que não quer e come o que quer. A gente está com quem a gente gosta, com quem não gosta também. Eu disse, minha filha, a vida é assim. E nós temos que aprender a viver em toda e qualquer circunstâncias. Para quê? Para que a gente seja salvo, irmão. Para que a gente seja salvo. E o que Paulo falou aqui, né, encerrando, já que o tempo está andando ali, ele disse assim, olha, é que eu queria chamar a atenção para você, para a sua família, ele disse, eu aprendi o segredo de viver contente. Você sabe o que é ser contente? Uma palavrinha que a gente usa pouco, né? Você sabe o que é ser contente? Contente é você conseguir se satisfazer independente de circunstâncias externas. Os estudiosos aí, o pessoal que estuda mais isso, eu não sou desse tempo, diz que Paulo usou aqui uma palavra grega chamada autarques, que derivou a palavra autarquia. Você sabe o que é uma autarquia? É uma instituição, é um órgão que funciona independente de qualquer outra coisa. Não é, minha filha? É um órgão autônomo. O governo do Estado não tem dinheiro, não sei o quê, mas é uma autarquia, ela tem dinheiro, não precisa de lá não, ela se vira aqui. Não é assim? Paulo, ele disse assim, eu aprendi o segredo de me tornar uma autarquia. Tem até gente que faz piada, diga aí autarquia, o cara está abençoando sua vida. Paulo disse, eu aprendi o segredo de me tornar uma autarquia. Eu estou na prisão, estou preso, tem greve de preso, estão cavando buraco, estão fazendo túnel, estão fazendo rebelião, estão negociando droga, porque naquele tempo fazia tudo isso, estão comprando carcereiro, a corrupção está comendo solto aqui, mas nada disso me influencia, porque eu aprendi o segredo de ser uma autarquia na prisão. Situações difíceis não alteram o meu estado, não alteram a minha natureza, não alteram a minha missão, não alteram o meu caráter, não alteram a minha satisfação, não alteram a minha razão, não alteram a minha motivação de viver. Eu não posso desistir porque tem uma situação difícil lá fora, porque eu cheguei num ponto que eu aprendi a conviver com tudo isso, e eu tenho uma autonomia própria dentro de mim. Nós temos que ensinar, treinar a nossa família, para que a nossa família se transforme em uma autarquia nesse mundo, irmão. Em uma autarquia nessa sociedade, em uma autarquia nesse mundo perdido. A televisão, o Senado, o Congresso, nada disso pode interferir na nossa casa. A gente está muito preocupado em fazer baixo-assinado para derrubar a lei, para derrubar decreto. E nós estamos ensinando a nossa família a ser uma autarquia. A gente vai passar quanto tempo, irmão, se desviando dos ataques do mundo? Foca na tua casa, ensina teus meninos a passar na necessidade, ensina teus meninos a passar na crise, ensina eles a comer cebozão. A gente ora e diz, Deus me ajuda, Deus me guarda nessa crise e tal. Provedor, Deus é provedor, canta música, Jeová Jirê, faz jogral, faz tudo no mundo. E a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E Deus é provedor. Deus é Jeová Jirê, mas Ele faz do jeito que quer. Ele cuidou de um povo por 40 anos, não faltou nada. Mas também não trocaram nada. Andaram com o mesmo sapato, com a mesma roupa. É isso que você quer? Está sujeito a isso? Quer viver pela fé? Em 40 anos, as mulheres conseguiram não entrar em nenhuma loja da Arezzo. Já pensaram o que é isso, irmão? Nem miséria. Carmen Stephan era coisa
Já imaginaram? Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. A minha Bíblia diz que as roupas não se desgastavam. E devia ter um mistério ali, mas também parece que eles não usavam essas calças, né? Era um negócio mais folgado, que parece que o cara crescia e diminuía ali, diz que as roupas não se desgastavam, os sapatos não se desgastavam, Deus supriu tudo. Eles queriam o McDonald's, mas Deus dava maná, não podia reclamar, não morria de fome. Isso é viver por fé, é aprender a se submeter à vontade de Deus, é entender que a nossa força, a nossa vida, a nossa existência, a nossa garantia está em Deus, não está em nós, não está no nosso trabalho, não está no nosso empreendimento, não está na nossa empresa, não está no Brasil. Se a nossa casa aprender a viver contente em toda e qualquer situação, nós teremos uma família feliz. Feliz. Amém. É isso que nós precisamos, irmãos, viver para a nossa família. Deus colocou o homem no meio de uma família, porque sabia que se ele não estivesse no meio disso, ele desistia fácil. Ele tomava outro rumo. O que me faz sair de casa de manhã e procurar sustento, procurar colher alguma coisa, é a minha família. É a minha mulher e minhas filhas, que Deus colocou na minha responsabilidade. Eu não posso desistir disso. Eu saio de manhã e vou atrás de alguma coisa. O que me faz voltar para casa é a minha família. Se eu consigo algum fruto, se eu consigo algum resultado e eu volto para casa é porque eu quero celebrar com a minha família, eu quero compartilhar aquilo com a minha família, eu tenho um lugar para voltar. E se eu não consigo nada também, eu quero voltar para casa, porque a família é o único lugar que você é aceito sem dar resultado. Se o cara descobre que a casa dele é igual a tudo, ele não volta para casa. As pessoas abandonam as igrejas porque não se sentem família. Porque são exigidas pelo resultado também aqui dentro. O cara não deu resultado, está ali, está desempregado, não oferta, não faz nada. Ninguém fala com ele não vem mais para cá. O que faz o homem voltar para casa é ele ter a certeza que está voltando para o seio da família, onde ele vai ser aceito, liso, suado, com um carro de 10 anos. Se ele chega em casa, ele vê a mesma pressão, ele diz: isso aqui não serve para mim, eu vou para o mundo. Mas nós podemos, irmãos, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos tudo o que precisamos para transformar a nossa família em uma autarquia. Não que ela seja autossuficiente, mas porque a suficiência dela não está fora, está dentro. Está dentro. Então vamos orar pela nossa casa. Vamos aprender a dizer não para os nossos filhos. Vamos aprender a dizer para os nossos filhos: meus filhos, olha, a vida é feita de idas e vindas, de altos e baixos. Vamos ensinar isso para os nossos filhos, irmãos. Vamos deixar eles à vontade para ficar em recuperação, não por vadiagem, porque não conseguiu, não tem problema. Eu vi que você se esforçou. Eu vou estudar com você, vamos junto. Ano que vem você passa, vai ser melhor. Mas você vai ser sim, aprenda a ser reprovado. Porque um dia na vida, ele vai ser reprovado em alguma situação. E ele tem que estar preparado para isso. Não vamos dizer que a vida da gente é só mar de rosas, é só vitória. Não, a gente perde sim. Temos que aprender a ganhar jogo, mas temos que aprender a perder. É por isso que eu digo, a minha meta é o versículo 13. Eu quero chegar lá. Não sei se vou chegar. Mas se eu voltar para casa antes, se você chegar lá em alguma cerimônia, eu quero que você diga: aquele cara ali morreu tentando. Para poder dizer assim: eu posso.
todas as coisas. Eu posso ganhar e não deixar que a soberba tome conta do meu coração. Eu posso ter muito e não deixar que isso domine a minha vida, mas se vou perguntar por que Deus está me dando mais do que eu preciso, porque há um propósito. Mas eu quero aprender também a perder e não murmurar contra Deus. Eu quero aprender a orar de manhã e chegar em casa talvez com as mãos vazias e continuar dizendo que Deus é bom, que eu confio nele, que confio na palavra dele, porque aí, então, eu poderei dizer que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, eu quero orar pelos homens que estão aqui, que assim como eu tenho entendido que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, para que haja liberdade na sua casa, irmãos, para que a gente possa libertar os nossos filhos da pressão de ser o bem-sucedido. Tem muitos advogados aí que têm talento, têm vocação, podiam estar advogando, ajudando pessoas, ajudando famílias, mas estão estudando para concurso, para ter um salário que garanta uma aposentadoria para eles. E daqui a 15 anos eles estão esgotados, saturados, estressados, aprisionados na mesmice, na rotina de quem foge da vocação. Eu sei o que eu estou falando. Liberte seus filhos. Liberte seus filhos. Libere eles. Painho, eu gosto de ensinar, eu quero fazer letras. Deixa esse cara ser um professor feliz. Deixa ele ser um professor feliz. Deixa ele chegar em casa com aquele salário de professor, mas dizendo: hoje eu mudei a vida de gente. Liberte a sua família. Quebre as amarras desse mundo. Saia desse imperialismo de resultados. Liberte seus liderados. Isso aqui não é para todo mundo, não. A igreja é um corpo imenso. Vamos valorizar a Bi. A Bi é um homem importante aqui. Nunca pregou. Os irmãos estão tomando conta dos carros. Quem está fazendo a cantina. Vamos libertar as pessoas dessa pressão de ter que dar um resultado, de ter que cantar bem, de ter que tocar bem, de ter que falar bem. Vamos deixar as pessoas serem felizes, contentes. Amém? Porque, irmãos, a crise já é difícil para quem está bem. Para quem está mal resolvido é pior ainda. Amém? Queria que a igreja ficasse em pé, nós vamos orar aqui. Depois junho vai terminar, não sei o que tem ainda. Mas eu tenho no meu coração de orar por esses homens aqui. Eu não vou chamar ninguém aqui porque é só mudar de lugar. É mais espaçoso aí do que aqui. E o meu Deus, irmão, você não sabe não. Ele toma conta de tudo. Amém? Quero orar por esses homens que estão se sentindo. Essa semana eu encontrei um amigo na rua. Eu encontro muita gente na rua. E ele está passando uma situação dessa, de quebrada. Já teve bastante, hoje está se orientando. E ele disse assim: Levi, tem dia que eu estou em casa e eu me sinto inútil. Um cara com 42 anos, que o mercado rejeita. Eu disse: meu irmão, vamos seguir em frente. Deus vai providenciar alguma coisa.
Deus vai abrir os seus olhos, vai mostrar para você onde você vai ser útil. E eu sei que tem muita gente aqui que tem essa sensação, porque tem a capacidade, porque tem a habilidade, porque foi treinado e não está conseguindo dar aquele resultado que todo mundo espera. Mas irmãos, dentro de você, dentro de nós, está aquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, me levanto agora aqui, Senhor Deus.